Entrevista no ar. Baiana FM. André Spínola. Bem, deputado federal João Roma, eu não preciso tecer aqui nenhum comentário de rasgação de seda, porque você sabe, primeiro, a admiração que eu tenho por você. Sei muito bem da capacidade do cara que é gestor parlamentar. E aí, então, vou até dizer, viu, Roma, essa semana aqui, eu entrevistando um querido amigo nosso, batendo um papo com ele, que foi vereador de Salvador também, e aí falando, no meio da entrevista, eu acabei fazendo o que eu não gosto de fazer no ar. Confessei o meu voto para deputado federal. Imagine, meu velho. Eu falei, eu vou falar essa porra mesmo. Eu votei, foi em João Roma, deputado federal. Mas por que eu fiz isso, meu velho? Rapaz, o que porra que você tá fazendo em Brasília? Você tá bagaçando o universo. Eu vi que estava acontecendo, não é, a discussão lá sobre a história lá do ministro Sérgio Moro, essa questão da Vaza Jato e os áudios da Intercept Brasil e tal. E foi uma esculhambação, uma balbúrdia tão grande. E um dos primeiros a chegar e dizer, gente, isso aqui é a Câmara Federal, o povo tá ouvindo a gente, o mínimo que o povo espera, decência, respeito, espera que a gente use desse espaço, não é, algo de extremamente importante, até para que as pessoas possam entender o que está acontecendo, né? Bem, eu não vou fazer elogios nenhum, porque você é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, um cara que eu respeito, né? Ele tem como um grande amigo, meu velho. Deputado federal João Roma, essa zorra é sua, meu velho, viu? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite, meu querido. Boa noite, meus queridos ouvintes da Baiana FM, meu querido amigo André Spínola, muito obrigado pelas referências. De fato, aqui em Brasília, além de a gente já ter um grande conhecimento aqui, uma vez que eu morei em Brasília, me formei em Direito aqui, acompanhei durante 10 anos o mandato do então deputado federal Arsenio Neto, de virar prefeito de Salvador. Eu tenho me dedicado muito, André, desde o dia em que fui eleito deputado federal. Eu não faltei uma semana aqui em Brasília, eu vim permanentemente, né? Tenho buscado vir, né, logo no início da semana, ficar até o final, tenho sido voluntário para várias matérias. De fato, o que me cabe aqui é ter a sensação da responsabilidade com aqueles, especialmente, que confiaram, né, nas minhas propostas, que confiaram na minha forma de caminhar na vida pública, que me estimularam nessa caminhada. Então eu tenho uma total noção do compromisso que eu tenho com esses brasileiros, especialmente com o povo baiano, que me colocou aqui em Brasília para poder ser a sua voz. Bem, deputado, eu quero falar sobre vários assuntos, entre eles, falar sobre Salvador, porque você conhece Salvador como a palma da sua mão, até porque foi chefe de gabinete, né, do prefeito Arsenio Neto. Mas antes, eu quero falar sobre a reforma da Previdência, vocês que estão aí apreciando, e a possibilidade até de votar sobre a reforma, votar a reforma da Previdência na segunda vez, a partir de amanhã. Mas antes, tem um ouvinte que mandou um áudio pra gente, pediu que enviasse para você essa pergunta. Para não esquecer, quero começar com essa pergunta. Vamos lá. Boa noite, André Spínola. Boa noite ao nobre deputado João Roma. Quem a gente está falando aqui é Gilbert. João, essa pergunta é para você. Acompanho um pouco a sua trajetória. Você foi chefe de gabinete do nosso prefeito Arsenio Neto, desenvolveu um trabalho muito importante com as comunidades, uma pessoa realmente que veio de fora e ninguém conhecia, e você fez um trabalho tremendo como chefe de gabinete do prefeito, como eu atendi as pessoas como fosse membro da sua família, né? Sei que você chefiou o escritório de Agência Nacional de Petróleo na Bahia, e foi assim que você aumentou o seu laço com os baianos, veio para cá. E na verdade eu gostaria de saber, já que você é membro titular da comissão especial da reforma tributária, para você falar um pouco dessa reforma e da reforma da Previdência, já que você está respirando tudo isso. Um abraço, uma boa noite e uma boa sorte para você aí
na sua carreira de deputado federal? Qual deputado pode responder? Posso. Muito obrigado pela pergunta. Realmente são duas reformas muito importantes para o Brasil. Uma é da Previdência, que está sendo votada, já foi ontem, já recebeu 379 votos aqui na Câmara de Deputados. Imaginamos que até amanhã deve ser concluída, né, a votação com todos os destaques. E a outra é a reforma tributária, que foi a reforma, inclusive, que eu fui o relator na CCJ, que é a reforma que visa diminuir esse peso do Estado no ombro do cidadão, simplificar a relação de impostos, melhorar essa relação, certo? E desonerar o setor produtivo para que a economia possa vigorar e criar mais emprego. Tratando primeiro sobre a Previdência, é importante colocar que ninguém pode comemorar a necessidade do Estado brasileiro ter a necessidade de fazer uma reforma como a da Previdência. É uma reforma que arrocha o cinto do governo federal, é uma reforma que busca, portanto, ser uma medida saneadora, porque o Estado brasileiro chegou em tal momento que foi necessário tomar essas medidas. Mas não é uma medida para ser comemorada. O que se tem que ter noção é o compromisso das pessoas que estão aqui com a retomada do crescimento econômico brasileiro, com a justiça direta naquelas pessoas que mais precisam do Estado, especialmente aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sem acesso a nenhum tipo de ganho, sem serviços do Estado. Então, o que ocorre nesse momento é a clara noção da necessidade do Estado brasileiro dar uma sinalização em relação à Previdência, porque a nossa economia precisa retomar o crescimento, e com isso é que a gente vai poder gerar emprego e renda para quem mais precisa. Alguns falaram sobre injustiça. Injustiça é um empregado doméstico precisar trabalhar mais de 10 anos com a sua patroa. É um pedreiro precisar passar mais de 10 anos contribuindo do que aquele que está ali contratando. Então é preciso olhar justamente para o brasileiro mais humilde, brasileiro que precisa sim da presença e da estrutura do nosso Estado. Então, com a reforma da Previdência, é possível retomar o crescimento econômico e, com isso, gerar emprego e renda para quem mais precisa. A da tributária é uma reforma que visa simplificar a relação na cobrança de impostos. Essa reforma tributária, de autoria do deputado Baleia Rossi, de São Paulo, ela visa simplificar da seguinte forma: ela transforma 5 impostos em apenas um. São 3 impostos federais, o ICMS, que é um imposto estadual, e o ISS, que é um imposto municipal. O somatório desses 5 impostos vai resultar em apenas um, chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Isso, portanto, atualiza a forma de cobrança de impostos, certo? Fortalece a estrutura da arrecadação do Estado, permanece também com o Pacto Federativo, uma vez que preserva a cota parte do governo federal, das unidades federativas dos estados brasileiros e dos municípios. E mais do que isso, simplificando essa relação, você vai ter um incremento na capacidade de compra, certo? Uma vez que você vai desonerar, especialmente o setor produtivo, em quase 10%. Então isso é muito positivo para o cidadão, que já está sufocado com o peso do Estado nos seus ombros. Tudo que vai fazer é pagando imposto. Muitas vezes, especialmente na área produtiva, quem produz hoje, às vezes fornece para 30, 60, 90, 120 dias, só que com 20 dias já tem que destacar e pagar o ICMS. Então tudo isso emperra muito a nossa economia. Com a simplificação desses impostos, vai melhorar a relação entre o Estado e o cidadão brasileiro. Bem, deputado, tem mais mensagens aqui, tem áudio, vamos lá. Primeiro deixa eu largar aqui as mensagens. Quem está mandando abraço para você Enilza Rocha, acabou de mandar um abraço aqui para você, a gente está te ouvindo. Quem está mandando um abraço é o Valdo Jorge. Da Liberdade. Evaldo Jorge mandou um abraço para você também. Nosso amigo, que você entrevistou outro dia. Que eu acabei confessando, né? Talvez esse ano eu não possa comparecer lá na comemoração do Nossa Senhora Aparecida, lá no Ipuí, porque certamente eu irei acompanhando o prefeito Assemineto para a canonização da Irmã Dulce, da nossa santa baiana brasileira. Isso, é verdade. Que será no dia 13 de outubro, no Vaticano, em Roma. Você viu que ele disse que você é o deputado federal do coração dele, né? Rapaz.
Ele disse que não votou em você por uma questão estratégica política, não é? Nós tentamos resgatar esse valor da política, fazer uma política de verdade, olho no olho, e as nossas relações são realmente muito sinceras. Então eu fico muito feliz em, antes de tudo, não só construir relação, né, de eleitores, mas ter realmente relações pessoais, ter amigos que eu tenho construído durante toda essa trajetória. Marcílio Bastos, mandando um abraço para você também, meu velho. Grande e competente Marcílio Bastos, que tem mandado ver aí toda a manutenção da cidade, ele lá à frente da DESAL, que tem tanto contribuído aí para a melhoria e para a transformação da cidade de Salvador. Cabe lembrar sempre que quando a prefeita Semineto chegou a Salvador, a cidade estava largada às traças. E hoje a gente tem uma cidade que quem chega admira, respeita, parabeniza a gestão que está em Salvador. Então, Marcílio, com certeza absoluta, é um dos protagonistas dessa transformação da cidade de Salvador. Vice-prefeito Bruno Reis, mandando um abraço para você também, acompanhando a entrevista. Amigo do peito, amigo de muitas jornadas, e estaremos juntos. Aqui tem um áudio, deixa eu botar o áudio, vamos lá. Meu querido amigo André Espínola, muito bom acompanhar seu programa, principalmente com a entrevista de nosso querido amigo, deputado federal João Roma, homem que está brilhando em Brasília, que em tão pouco tempo tem apresentado sua marca de homem dedicado às coisas e às causas públicas, ajudando a população brasileira, principalmente de Salvador, no Congresso Nacional, representando muito bem a Bahia, nossa capital, em Brasília. Um grande abraço, André, um grande abraço, João, muito feliz de tudo e por tudo que você está fazendo na capital federal. Sócrates Macedo, né? Isso aí, meu querido amigo Sócrates Macedo, que tanto deu sangue, que tanto vibrou nessa nossa caminhada, e eu não estou fazendo nada mais que minha obrigação, Sócrates, que é honrando a todos aqueles que estiveram ao nosso lado, podendo realmente representar bem a cada um que confiou na forma que a gente se conduz na vida pública. Bem, o Scarlett Suíca, vereador de Salvador, também mandando abraço, viu? Grande abraço. Suíca do PT, mas sempre estabelecendo um importante diálogo. Eu acho que é com o diálogo que a gente pode construir, né, essas pontes na vida pública, superar, inclusive, as dificuldades dos cidadãos. E Suíca sempre foi uma pessoa muito voltada ao diálogo, sempre de forma respeitosa. Então, são amigos que nós vamos construindo, mesmo, às vezes, em campos, né, diferentes, né, partidariamente falando, mas sempre com foco na vida pública, com foco em melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Bem, Roma, mas o que eu ia falando, então, André, é que o prefeito Semineto tem esse mérito. Ele revelou muitos novos talentos na Bahia. O caso desse é o Marcílio. O Sócrates falou agora que é um trator para trabalhar, sempre atento aí. O Léo Prates, que agora assumiu a Secretaria de Saúde. O Luiz Galvão, que estava como secretário de Saúde e agora secretário das Prefeituras do Bairro. Certo? Uma das maiores revelações do ponto de vista técnico da Prefeitura. E é um querido, gente finíssima. Certo? Eu só fiz um pedido quando o Semineto me chamou para ser secretário, eu preciso do Luiz Galvão ao meu lado. Eu preciso de uma pessoa competente e de confiança. Então são tantos nomes, como Ana Paula, certo? E especialmente Bruno Reis, né, que é o nosso vice-prefeito, também secretário de obras em Salvador, que tem feito um importante trabalho. E com uma equipe como essa, o que a cidade tem que perceber, né, quando começam a falar sobre sucessão, é que não importa nem às vezes, e o mais importante não é discutir qual é o nome, mas qual é o projeto. O que a cidade de Salvador não pode abrir mão é dos avanços, né, do patamar que a cidade hoje atinge perante as capitais do Brasil, é a transformação que nós vivemos, é o resgate da autoestima do nosso povo. Bem, batendo papo com a gente, o deputado federal João Roma, do PRB, falando sobre seu mandato, falando sobre reforma da Previdência, falando sobre sucessão municipal. E você, amigo ouvinte, nos mais de 100 municípios acompanhando esse bate-papo, um querido amigo, que aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, sempre que João Roma vem aqui por telefone, é dessa forma. João Roma, eu queria que você, claro, falasse um pouco sobre a reforma da Previdência. O texto base foi aprovado, só que tem, para concluir, a votação que vocês precisam discutir, determinar a análise dessa questão, não é? Porque existem alguns pontos que foram colocados para que fossem alterados. Como é que está a situação e quando é que vai acontecer a segunda fase da votação, meu velho? A tendência, André, é que a segunda fase ocorra até amanhã, o final do dia, né? Ontem foi aprovado o texto básico, 379 votos, né? Que reflete, na verdade, uma maioria muito expressiva no parlamento, inclusive de diferentes
correntes partidárias, porque é muito claro que o parlamento percebe também que nas ruas há um clamor, né, há uma necessidade clara que é necessário ter mudança no Brasil, que é necessário ter reforma, é necessário olhar para o cidadão mais humilde. O Brasil tem que ser para todos. Hoje o Estado brasileiro gasta mais de 80% do que arrecada com salário e aposentadoria. E essa realidade precisa mudar, porque nós precisamos focar isso nos serviços básicos ao cidadão, certo? E numa economia mais pujante, que através de uma boa economia é que você pode ter geração de emprego. Por onde se anda no Brasil afora, especialmente na nossa Bahia, o clamor número 1 das pessoas é por emprego, André. É uma coisa quase que dramática. E eu tenho convicção, como político liberal que sou, que nenhuma política social supera a dignidade de emprego, a dignidade de uma pessoa poder sair de casa e trazer de volta para casa a dignidade, o sustento da sua família. Então é nessa perspectiva que a gente está tentando colocar o Brasil nos eixos, fazer essa nação começar de fato a despertar, a abraçar realmente todos os seus filhos. Isso você falou uma coisa interessante, né? É algo até desesperador de verdade, né? São 14 milhões de brasileiros desempregados, quando na verdade você coloca até os números daqueles que até desistiram de procurar emprego, isso passa dos 20 milhões de brasileiros, né? É uma situação desesperadora. Dramático, deprimente, e não é possível olhar para isso de uma forma, né, que não se toque. Então a gente precisa de fato sensibilizar, especialmente. Claro, como eu disse, uma reforma como essa não é motivo de comemoração. O Estado brasileiro chegou nesse estágio de mudanças radicais que precisarem ocorrer. Mas é preciso sim observar isso com compromisso justamente dessas pessoas que precisam muito mais da presença do Estado brasileiro. Às vezes a pessoa reclama de uma supressão de uma vantagem que teria ou outra, mas muito pior quem está em casa sem ter sequer a perspectiva de um trabalho, de emprego, muitas vezes até de algum serviço esporádico para ganhar o pão do dia a dia. Então é muito dramática essa situação e isso só vai se reverter quando a economia brasileira começar realmente a dar sinais de pujança, que a gente possa trazer investimentos. Isso se dará com as reformas e com segurança jurídica. Bem, eu tenho conversado com muitos professores. Minha esposa é pedagoga, minha sogra professora, minha família tem professores para tudo quanto é lado, graças a Deus. É um dos pontos, né, da reforma da Previdência que tem sido muito discutido, muito cobrado, né, e muitas pessoas até insatisfeitas com essa história, é justamente sobre a questão das regras para a aposentadoria do professor, meu velho. Eu queria que você falasse sobre isso. São as regras de transição. Dentro da reforma, são várias regras para as pessoas que estão atualmente nos postos de trabalho, certo? Como seriam essas regras de transição. Então, existem as categorias especiais, certo? Em geral, as que se destacam mais dentro dessa discussão, a questão dos professores, a questão dos policiais, né? E também a questão dos trabalhadores rurais e do BPC. O BPC conseguimos proteger totalmente, assim como os trabalhadores rurais, né, tiveram atenção especial no texto da reforma. E os destaques agora apresentados é que, de fato, houve uma concordância, né, uma busca de entendimento para poder, né, ter uma regra de transição mais amena, certo? Protegendo categorias especiais como essa que eu citei. No caso de segurança pública, certo? E no caso dos professores. E tem também os policiais, né? Que tem sido muito criticado, né? Também, não é? Que estão na área de segurança pública. Exatamente. Exatamente. Agora, muita gente fala que a reforma da Previdência vai ser muito ruim para o povo pobre. Aqueles que têm privilégio, aqueles que têm altos salários, a reforma da Previdência não vai abalar. Eu queria ouvir de você, Roma, exatamente quais são os pontos positivos para aqueles que têm um salário mínimo, que recebem salário mínimo. Ora, André, eu fico realmente impressionado com a informação como essa. Uma vez que você protege, certo, o salário base, então você está protegendo aquelas pessoas que mais precisam, que você ativando na economia, você pode ter mais emprego, trazendo mais pessoas para essa seara de proteção. E o que está ocorrendo com essa reforma? Você está restringindo direitos, certo, que iam muito além do que um cidadão trivial no Brasil pode abarcar. Eu me refiro a categorias que, na verdade, têm ganhos muito altos. Você acha justo uma aposentadoria de 40, 50, 60 mil reais? Então, absurdos como esse ocorrem no Brasil, certo? E isso pode mudar, porque é direito adquirido e por aí vai.
Então, como é cabível o Estado ficar pagando, certo, R$60 mil a uma aposentadoria e ter um colapso e não poder pagar uma aposentadoria de um salário mínimo? Todas as aposentadorias de R$2 mil para baixo, certo, essas é que a gente tem que focar e proteger. Então, essa reforma visa justamente proteger o cidadão mais pobre, proteger justamente aqueles que estão contribuindo e na hora de pagar a sua aposentadoria lá na frente, e esse colapso chegaria logo após que 7 anos, certo? Imagine, um cidadão assalariado ia querer ter a sua aposentadoria e o Estado não ia ter dinheiro para pagar, porque está pagando essas aposentadorias, certo, de R$40, R$50 mil. Então, em cima dessas distorções que nós temos que, sim, certo, ter o compromisso com a população mais carente brasileira e seguir à frente, porque o Estado brasileiro precisa, sim, evoluir, precisa retomar o eixo de desenvolvimento. Agora, João Roma, o governo federal liberou ontem várias emendas parlamentares, né? Uma cifra 439, foram milhões ou bilhões, Roma? Milhões de reais. Foram milhões, né? 439 milhões de reais, porque estava escrito errado aqui, e isso para as ações na saúde. Só que foi justamente no dia da votação da reforma da Previdência. Aliás, em redes sociais, muitos dizem que isso vai para o bolso do deputado. Você vê como é que funciona a coisa, né, da desinformação, principalmente dentro das redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, meu velho. E muita gente tenta explorar isso de forma equivocada, certo? Falando, inclusive, em verdade sobre isso. Eu primeiro gosto de esclarecer. A função número 1 do parlamento é decidir assuntos sobre o orçamento público. Cabe ao parlamento decidir sobre o orçamento. Número 2, liberação de emendas são assuntos legítimos. Por exemplo, nos municípios onde eu fui votado, certo, onde eu tenho um compromisso, um grupo político formado, eu tenho sim a responsabilidade e o compromisso de destinar emenda para aqueles locais, como Salvador, como Feira de Santana, como a Amargosa, que inclusive é governada até pelo PT, e eu destinei emenda para a Amargosa na área da saúde. Então, o que é importante? É você saber que esses recursos não são recursos que vão ser ali embolsados por A ou por B. São recursos destinados a atividades na área de saúde, na área de desenvolvimento regional. Roma, eu claro que não posso deixar de lhe perguntar sobre essa história. O dia a dia em Brasília é justamente lutar por mais recursos para o seu estado, para os municípios onde ele tem trabalho, né, onde ele realiza sua atividade parlamentar. Então isso é legítimo, essa sim é política de verdade, política sem apenas essa ludibriação da população com discursos falsos. A política verdadeira tem que chegar ao quê? Através de realização, através de obras. E isso se dá através, inicialmente, do orçamento público. Sem finanças arrumadas, nenhum município pode avançar. Exemplo disso, Salvador. Quando o prefeito Assemineto chegou a Salvador, diziam que a cidade não podia andar com as próprias pernas. A cidade não podia sequer pagar suas próprias contas. Hoje Salvador é um município organizado, estruturado, que tem suas finanças em dias, portanto é respeitado. As pessoas disputam as obras de Salvador, por isso as obras saem mais baratas de Salvador, porque as pessoas sabem que o pagamento é em dia. Então essas coisas precisam ser muito bem colocadas, o que é uma política pública e o que é uma negociata. A articulação é a construção de um caminho. Negociata é outra coisa, que ocorria no governo passado, que ocorria nesse período aí, onde o PT ficou no governo, certo? Mas agora, o que nós temos são políticas públicas afirmativas, sim, políticas públicas objetivas, e é através, sim, do orçamento público que essas ações se realizam. A melhoria de uma estrada, um hospital, uma escola, todas as atividades se concretizam através do orçamento público. Então é legítimo a destinação de emendas por solicitação dos parlamentares. Essa é a função número 1 de um parlamentar em Brasília. João Roma, conversando com a gente, deputado federal pelo PRB. Quem está mandando um abraço para você é o secretário de Saúde, Léo Prates. Alô? Oi, João Roma, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo. Léo Prates, secretário de Saúde do município e deputado estadual licenciado, acabou de mandar um abraço para você. Outro abraço a Léo, boa sorte a ele, estou à disposição dele aqui em Brasília para irmos juntos ao Ministério da Saúde, inclusive para lutar por mais recursos para a saúde de Salvador, para acelerar ainda mais o bom trabalho que estava sendo feito pelo nosso querido Luiz Galvão. Léo Prates é um amigo meu de longas datas, parceiro nessa caminhada política, dobrou comigo, Léo Prates, deputado estadual, João Roma, deputado federal, certo? E ele é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, tanto que foi ele que foi me buscar no aeroporto quando eu cheguei para morar na Bahia, André.
Eu não sabia disso, não. Consolidada, fazemos parte do mesmo grupo político, ainda temos muito aí a contribuir para a sociedade baiana e, sem dúvida nenhuma, juntos vamos fazer cada vez mais. Léo Prates é um querido, um grande amigo. Agora me conte aqui. Tem uma lista, né, um estudo, na verdade, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, e aí aponta os deputados e senadores mais influentes do Congresso. Você tem quanto tempo já como deputado federal? Agora 5 meses, né? Vai completar 5 meses. Já está nessa lista, meu velho, dos mais influentes? Que zorra é essa? Eu recebi essa notícia com muita alegria, André, porque de fato sou um deputado estreante, mas eu vim justamente nessa leva aí que renovou o Congresso Nacional em mais de 50%, né? Um clamor, na verdade, das ruas que queria, na verdade, uma oxigenação da política, ressintonizar justamente o que se passa nas ruas, o que se fala em Brasília. E, como eu disse no início, eu tenho me dedicado muito ao meu mandato. Não só por vocação, mas também eu tenho, né, trabalhado com muita intensidade e alegria, porque eu realmente gosto da atividade, gosto de ser representante do povo baiano aqui em Brasília. Mas até tomei um pouco como surpresa que existem critérios muito objetivos para essa lista dos mais influentes, como ser líder partidário, como ser membro da mesa, ou presidente de comissão importante. E eu não tinha nenhuma dessas posições formais aqui no Congresso Nacional. Mas mesmo assim eu fui percebido, né, entre vários outros, e passo a elencar a lista, né, o único deputado, na verdade, o primeiro mandato da Bahia a elencar essa lista entre os mais influentes aqui em Brasília. Porque eu fico muito feliz e isso já serve como uma satisfação minha ao eleitor que caminhou, que vislumbrou a possibilidade de ter um representante à sua altura aqui em Brasília. João Roma, eu vejo que você tem uma influência muito forte com o presidente da República, né, Jair Bolsonaro. Vez por outra, o próprio presidente da República, ele faz altos elogios. Existem algumas declarações do presidente que muita gente questiona. Entre essas declarações, o presidente Bolsonaro afirmou que pretende indicar um ministro terrivelmente evangélico. Isso para o STF. Ele falou também que espera que nas próximas eleições ele tenha como vice dele um vice-presidente, candidato à reeleição, evangélico também. Eu queria que você falasse sobre isso, meu velho. Eu estava até presente no dia que o presidente comentou isso. Foi uma celebração que ocorreu aqui em Brasília, teve um culto, né, aqui no Salão Nereu Ramos, né, onde todos os deputados foram convidados. Eu mesmo, sendo católico, participei da solenidade, né? E assim como o presidente Bolsonaro, que também é católico, mas foi lá receber a sua homenagem. E o que ele comentou, até se referindo a vários evangélicos que estavam lá no local, certo, é que ele tinha o interesse de nomear entre 2 ministros, né, um deles que fosse evangélico. E aí observou a ministra Damares, que estava sentada à frente dele, e ela, outro dia, comentou com ele, né, esse é evangélico, esse aqui é terrivelmente evangélico. E o terrivelmente que ela adjetivou significa que isso aqui é tipo, esse é evangélico mesmo da gema, esse é de verdade, esse é um evangélico raiz. Então a expressão traduzia isso, certo? Não era nem uma ofensa pelos evangélicos, certo? E nem uma expressão de terror em relação ao personagem, mas disse que tinha sim interesse de afirmar, né, de que gostaria de nomear um evangélico entre um desses 2 para o ministro. A escolha é do presidente da República. Todos sabemos que o Estado brasileiro é laico, mas não significa dizer que o Estado brasileiro é ateu, até porque o Estado é formado por pessoas, né, e é muito natural que essas pessoas, antes de tudo, possam também desenvolver, né, isso a Constituição nos garante, desenvolver a sua fé. Então é legítimo a opção do presidente, certo? Eu opto por buscar caminhos mais técnicos, busco preservar, inclusive, essa questão de discutir preferências, né, tanto de religião quanto de credo, em relação a opções de cargos públicos, mas é legítimo, né, foi uma expressão do presidente, e só esclarecendo, ele se calcou, né, dentro da expressão da ministra Damares, que estava em sua frente nessa solenidade. Bem, João Roma batendo papo com a gente. Agora, João Roma, você não falou sobre a questão dele colocar a possibilidade de ter um vice evangélico. O general Mourão não teria a legitimidade de pleitear
de novo ser candidato a vice? Não, acho que teria total legitimidade para pleitear, mas olha, a sucessão do presidente Bolsonaro só se dará daqui a 3 anos. Antes de discutir 2022, temos que passar por 2020. Muita coisa na história do país precisa ocorrer, e eu acho que o mais importante nesse momento é todos darmos as mãos para tentar transformar e melhorar a vida do brasileiro. Então, nesse momento, mais do que falar sobre sucessão, mais do que falar sobre preferências, nós temos que tentar unir a todos, trabalhar pelo sucesso do nosso Brasil para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Bem, você falou em 2020, eu preciso lhe fazer, né, algumas perguntas. Na verdade, eu já estou em cima da hora, meu programa já está acabando, mas antes para a gente finalizar... E eu também, porque está tendo votação aqui no plenário, André. Eu estou aqui andando no Salão Verde aqui em Brasília, e logo já vai começar uma outra nominal. E a gente precisa acelerar, aqui para atender, em referência ao meu querido amigo André Spínola e a Baiana FM. E eu lhe agradeço, meu velho. Para finalizar, então, você arrisca em sei lá, opinar uma chapa para a sucessão municipal? Bruno Reis, candidato a prefeito, vice, quem seria? Me dê uma opinião sobre isso, meu velho. Não arrisco não, André, até porque eu não sou palpiteiro. E o que eu acho que é importante é a gente conseguir, como eu comentei anteriormente, conseguir manter esse ganho que a cidade de Salvador tem. O que é mais importante nesse momento é que a população de Salvador perceba os benefícios, perceba a elevação da cidade de Salvador hoje em relação a outras capitais, graças a uma boa gestão, graças a um ritmo de trabalho estabelecido com a chegada do prefeito ACM Neto na gestão de Salvador. Salvador transformou, melhorou muito. Hoje é uma cidade que todos que chegam admiram, vê como ela está zelada. Então acho que são esses pontos positivos que a população tem que se abraçar e não permitir que no próximo ano, certo, se arrisque, né, um avanço desse, desenvolvimento da nossa cidade, com qualquer aventura ou com qualquer pessoa que não esteja comprometido, certo, com esse ritmo de trabalho, com a evolução que a cidade de Salvador tem. A Semineto revelou vários talentos, tem aqui várias pessoas. É natural que todo líder político almeje governar a sua cidade, a cidade onde ele vive, mas é mais importante que ele consiga transmitir isso para a população, consiga agregar as pessoas em torno de um projeto que possa não só dar continuidade a esses avanços, como também evoluir, colocar novos elementos para projetar Salvador para o futuro. Obra todo dia, quase todo dia, inauguração de obra, nunca vi um negócio desse. Neto e Bruno Reis, todo dia inaugurando obra. Tem que se revezar, porque são tantas obras que não dá para ir para todas as inaugurações, né? Até porque tem muito trabalho também burocrático, tem muito trabalho institucional, não é fácil a vida de um prefeito. Você vê que o nosso ACM Neto já está com os cabelinhos brancos, né? Então é um trabalho realmente muito intenso. Eu que estive ao lado dele durante todo esse período na Prefeitura de Salvador, eu me recordo quando chegamos à Prefeitura, nos primeiros 3 meses eu perdi 10 quilos, André, imagine. Realmente é um trabalho, né, incessante, são muitas atividades, e na Prefeitura, certo, não pode demorar, a coisa tem que ser para já, e a gente trata diretamente com a vida das pessoas. Agora, você foi solidário a toda a população do município de Pedro Alexandre e Coronel João Sá, né? Falando sobre a questão das barragens, né? Para finalizar, João, como que você está aí na correria, me fale sobre isso, meu velho. Houve um rompimento de uma barragem hoje em Pedro Alexandre, e não é uma barragem fruto de mineração, é uma barragem de água, né? Então não são resíduos, né, como ocorreu, por exemplo, em Minas Gerais. Mas mesmo assim, né, com esse rompimento, houve um deslocamento muito grande de água, alagou grande parte da cidade de Coronel João Sá, e eu levei esse assunto ao conhecimento aqui no plenário da Câmara dos Deputados, inclusive com meus cumprimentos ao prefeito de Coronel João Sá, certo? Carlinhos Sobral, que de forma muito diligente, que de forma muito tecnicamente adequada, ele conseguiu fazer a evacuação completa da população que estava na região ribeirinha, lá de Coronel João Sá, abrigou todas as pessoas nas escolas municipais, e graças a essas providências, né, de forma ordeira, ele conseguiu que nós chegássemos até agora sem ter sequer ainda nenhum registro de vítima fatal, né? Então
Acredito que a cidade vai conseguir superar isso, apesar de todo o transtorno. Foram mais de 200 casas completamente alagadas, né, 2.000 casas afetadas com a água, 3.000 crianças que vão ficar sem aula nesses próximos dias, certo? Mas eu tenho certeza que unidos vamos conseguir dar o suporte a essas pessoas, né, minimizar, né, esse momento de angústia aí, esse transtorno que eles estão passando, e ao tempo normalizar essa questão. Eu mandei também um requerimento aqui à Casa Civil da Presidência da República, solicitando declarar o estado de emergência, tanto para Coronel João Sá quanto para Pedro Alexandre, para que se possa, quanto antes, tomar providências devidas para dar suporte a essas pessoas que passaram por essa situação tão angustiante no dia de hoje. João Roma, um grande abraço para você, muito obrigado, viu, por dispor desse tempo, mesmo nessa correria. Nós podemos talvez mandar Sóstenes para lá, não é? É verdade. Nosso Deus está habituado. Em Salvador, quando chovia antigamente, era um Deus nos acuda. Hoje em dia nós temos toda uma estrutura na cidade, tecnologia implantada, treinamento com a população nas áreas de risco. Tudo isso é um trabalho muito importante, com planejamento, mas sobretudo com transpiração e a dedicação dos nossos queridos amigos da Codesal. Roma, meu velho, um grande abraço, viu? Uma satisfação sempre lhe receber. Pede a sua assessoria para ligar, para marcar, para você vir aqui. Você sabe que você não precisa marcar nada. Se precisar falar alguma coisa, trazer alguma notícia, boa nova pra gente, é só ligar para cá, eu te boto no ar, meu velho. Muito obrigado, um grande abraço para você e jogue duro aí, viu, meu velho, na reforma da Previdência. Muito obrigado, André Espínola, pela oportunidade mais uma vez. Eu também estou sempre à disposição da Baiana FM. Um abraço para todos os ouvintes, um abraço afetuoso. Estamos aqui em Brasília, hoje aqui as votações devem seguir madrugada dentro, mas nós estamos aqui firmes, nosso compromisso é com o Brasil e, antes de tudo, com o brasileiro que mais precisa da presença do Estado. Então, forte abraço para todos e fico aqui à disposição.